dia, irmãos. Graça e paz. Os irmãos, por favor, pode abrir suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler dois versículos 5 e o versículo 9. Que bom nessa manhã podermos mais uma vez, como foi louvado aqui, lembrar que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Mas eu queria ir um pouco além. Os irmãos não precisam abrir não para a gente ganhar tempo, se eu não conseguir atrasar mais. O próximo versículo vai dizer que: pois somos feitura sua, feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos, andarmos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos. Nós nessa manhã também lembramos aqui de um louvor precioso. O irmão Antônio estava me lembrando aqui, que é Maravilhosa Graça. Cadê o povo do inglês? Tem um nome aí em inglês? Como é? Os irmãos sabem. Quem não conhece a história dessa música, essa música tem mais ou menos 3 séculos. E ela é fruto, Deus deu esse louvor a esse irmão. E ela é fruto de uma tragédia, né? Verdadeiramente é um louvor um sacrifício de louvor, de lábios que confessam o nome do Senhor. O irmão, ele perdeu numa viagem de navio seus filhos, acho que ficou só ele e a esposa, e ele, em meio às lutas e aflições, ele sofreu. E isso tem a ver com um assunto que, na verdade, esse é o motivo de eu estar aqui à frente. O Senhor tem colocado em meu coração a carga de falar das aflições, que aqui na primeira carta de Pedro vai dizer que são comuns a todos os santos, né? E nós vimos histórias aqui na semana passada de irmãos que, em aflições, em lutas, conseguiram manifestar o amor de Deus, né? E é algo precioso demais para nós. Talvez não seja ainda o momento de falarmos especificamente disso, porque eu entendo que é necessário fazer um pano de fundo com mais substância para podermos entrar nessas questões. E eu queria, irmãos, ler esse versículo que está aí. Também foi lido na semana passada, que nós também... Vamos ver o 4. Achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No 9 vai dizer: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, sempre foi da vontade de Deus. A gente não vai ler, está lá no primeiro capítulo de Gênesis, né? Ele tem um povo exclusivamente seu, um povo zeloso por boas obras. Nós lemos semana passada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que Jesus, né, a fiel testemunha que nos amou, pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdócios, com a finalidade de servir a Deus, né? A gente se alegra, principalmente na manhã do partir do pão, de relembrar esse amor, né? Esse amor tremendo, incomparável, amor que nos constrange, e é o amor que é a motivação de oferecermos esse sacrifício a Deus. Um amor que, quando você compreende, ele de imediato ele exige resposta. O irmão trouxe essa personagem real da história de Cristo, que
que ela ajoelhou aos pés do Senhor e ela deu o melhor que ela tinha. A glória dela ela usou para enxugar suas lágrimas ali ao pé do Senhor. Não sei exatamente se são dois personagens diferentes, mas teve uma também que quebrou um vaso de alabastro na condição parecida, algo que era precioso, talvez o que aquela mulher tivesse de maior prestígio, de maior valor para ela, e ela derrama aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer que onde o evangelho fosse contado, aquela mulher ia ser lembrada, não porque ela foi salva por aquilo que ela fez, mas pelo reconhecimento dela, porque o evangelho, quando ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente vê essa realidade, não tem outra forma a não ser desejar servir esse Deus. E nós acabamos de ler aqui que os sacrifícios que podemos oferecer na casa de Deus, todos nós fazemos parte desse edifício, dessa construção que está sendo feita. O Senhor é fiel, Ele vai concluir a sua obra. Todos nós temos esse privilégio de poder servir a esse Deus maravilhoso, de poder oferecer sacrifício, e só vai ser aceito em Cristo Jesus. Tudo começa por Ele, tudo é por meio dEle, tudo vai ser para Ele, tudo para a glória dEle. Que o Senhor nos ajude. E hoje eu quero ler não o Apocalipse capítulo 5, João na ilha de Patmos, os irmãos conhecem a história. O Senhor ele dá aquela visão a ele e ele vê lá no trono. A gente vai ler o versículo 9. Os irmãos, deixa marcado lá também em 1 Pedro, que a gente vai, se Deus quiser, a gente vai ler o primeiro capítulo. Mas aqui vai dizer que João ele chorava porque tinha um livro na mão daquele que estava no trono que ninguém era digno de abrir, irmãos. Ninguém era digno de abrir aquele livro. E um ancião, avançado em dias, ele vai falar a João, no 9. Na verdade, os seres cantam lá, depois dessa situação, cantam, louvam ao Senhor, ao Cordeiro, que nós lembramos aqui dessa manhã, que tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo, povos, tribos, línguas e nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra. Irmãos, tem obras específica para cada um de nós. Nós lembramos aqui que cada um, no mínimo, tem um dom, tem um talento. O Senhor ele se preocupa com o nosso caráter, que também isso vai influenciar na hora que estivermos diante daquele que vai julgar as nossas obras, que vai julgar tudo que fizemos com o nosso corpo. E temos que ser achado em Cristo Jesus, o padrão é Ele. E teremos galardão. A gente vai ver que Pedro ele fala dessas promessas, ele fala de uma esperança que a gente vai ler. E a gente pode se agarrar a elas. Evidentemente que a gente não vai barganhar nada com o Senhor, porque o que nos motiva é o amor dEle, amém? O que nos motiva a prosseguir em conhecê-lo é o amor dEle, em servi-lo é o amor dEle. Tem que ser pelo amor dEle, porque ainda que eu esteja aqui falando, de repente, talvez sendo um profeta, ou até falando em línguas, como está lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, é só um sino, é só um metal, é algo morto em si mesmo, fazendo barulho, e nada tem valor, irmãos. O essencial é o amor de Deus, que a gente possa, desde já, tomar posse desse privilégio de sermos eternos e vivermos a eternidade, porque João ele vai dizer que, capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai dizer que a vida eterna é esta, que reconheçam a Ti, o único Deus, e conheça Teu Filho que Tu enviaste. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Esse caminho já foi revelado, nós lembramos aqui. Nós sabemos que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas que o Senhor nos ajude a avançar, a não retroceder, porque existe promessa para nós. O Senhor ele é fiel, que possamos, por posse, evidentemente confiado na obra de Cristo, manter essa esperança viva e prosseguir, irmãos. É desejo do Senhor que a gente prossiga. E o apóstolo Pedro ele vai exortar esses irmãos que estavam passando por grande dificuldade a se alegrar nas aflições.
E a gente precisa entender um pouco disso. O Senhor há de nos ajudar, mas vamos, deixa eu ver aqui nas minhas anotações aqui para a gente dar continuidade ao que eu tenho entendido que o Senhor separou para nós. E a única dificuldade que temos, irmãos, quer dizer que não é pouca coisa. O impedimento é nós mesmos, irmãos. A dificuldade somos nós mesmos. Mais uma vez lembrando que Jesus foi feito da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que todo aquele que se glorie venha se gloriar no Senhor, né? Nós podemos nos gloriar na cruz de Cristo. É por graça que nós vamos alcançar essa condição de maturidade e de repente estar testemunhando do Senhor em situações difíceis, como nós vimos aqui que homens do passado conseguiram assim fazer. E nós hoje, desfrutando da realidade, da graça, do poder de Deus que habita em nós, nós podemos perder a nossa vida da alma, nós podemos negar a nós mesmos e irmos após o Senhor, porque Ele já nos concedeu tudo. Pedro também vai dizer, Ele já nos concedeu tudo para isso, que a gente não venha desistir, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem aí, deixem marcado em 1 Pedro, pudesse abrir em 1 Tessalonicenses 5:23, porque o reino é o galardão, né? E o reino é para aqueles que de fato perderam aqui. É necessário que a Bíblia fala de duas vidas, né? A vida Zoé, que é a vida de Deus, e na verdade tem mais significados para a palavra vida, mas tem a vida de Deus e a psique, que é a vida da alma. Se a psique não morrer, a Zoé não tem como viver através de nós. E o apóstolo Paulo, ele vai, no final da sua primeira carta aos Tessalonicenses, na sua despedida, ele mostra o desejo do seu coração para aqueles irmãos, e ele vai dizer assim, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, que o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e Ele também o fará. Essa obra ainda é pela graça do Senhor, mas somos seres tripartidos. Nós, como fomos constituídos lá pelo Senhor, nós já tínhamos uma alma, e o Senhor, Ele deu aquela ordem ali, aquele mandamento para Adão, para que ele não comesse daquela árvore, aquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A alma de Adão era perfeita, irmãos. A alma de Adão era para conhecer o bem, para se alimentar da árvore da vida. Mas nada pegou o Senhor desprevenido, né? O Senhor já tinha o seu propósito eterno de salvação, e a partir dali o pecado entra na alma do homem. E o homem que era para ser governado pelo seu espírito, tendo comunhão com Deus, que o nosso espírito é a lâmpada, né? Todos aqueles que nasceram aqui estão com a lâmpada acesa, tem o Espírito Santo de Deus habitando. Mas eu digo por mim, o meu exemplo, eu vivi mais de 30 anos governado por essa alma terrível, porque ela tomou o lugar do espírito. E nós precisamos aprender agora a ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos subjugar essa alma, que a Bíblia vai dizer que é a nossa carne. A Bíblia vai dizer que também que é o velho homem, a velha natureza. E ela não quer perder, ainda com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, ela quer governar as nossas vidas. E nessa condição, nós não vamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus em Cristo Jesus, porque nós vamos estar ainda na vida da alma. E o Senhor, Ele trabalha, Ele usa a sua palavra, o seu Espírito também proporciona as aflições necessárias para cada um de nós, tem um calor específico para cada um de nós, que querem, viu, irmãos? O Senhor, Ele não obriga ninguém,
para aqueles que querem, e também Ele não rejeita ninguém, nenhum. Ele quer que todo aquele, nós lembramos aqui, do mais novo ao mais velho, se apresente, viva essa realidade da obra de edificação, porque é no corpo que nós vamos aprendendo a servi-lo, é no corpo que nós vamos descobrindo quais são os nossos dons, os nossos talentos, aprendendo a negociar. Lembrando aqui que aquela parábola do talento, teve aquele que teve um talento e ele caiu na asneira de enterrar o seu talento, achando que ia estar tudo bem. É só não fazer nada, irmãos. E o Senhor falou: se você não sabia, por que você não foi procurar com os banqueiros? Os banqueiros sabem investir, eles iam te indicar o que é que você ia ter que fazer, e você ia multiplicar seus talentos, seu caráter ia ser trabalhado, pedras vivas. Nós somos pedras vivas nesse edifício que está sendo edificado, e fora da comunhão, fora dessa construção regida pelo arquiteto de excelência, você pode estar crescendo, pode te chamar de qualquer coisa aí, menos sendo edificado para a glória de Deus. Você vai estar sendo uma anomalia no corpo, você vai correr o risco de estar sendo um ativista religioso, e seu trabalho pode correr o risco de não ser reconhecido. O Senhor pode dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque iniquidade, irmãos, não obedecermos a esse chamado, de certa forma nós nos tornamos iníquos. O Senhor nos chama a perseverança, não existe segredo. Atos 2,42 é muito claro nisso aí, que acima do fundamento que é Cristo, né? Cristo, Filho do Deus vivo, essa rocha, existem colunas, e ali são 4 colunas específicas, sobre qual essa estrutura ela cresce de maneira segura, de maneira saudável, para a glória do nosso Deus. Que os irmãos não venham se desesperar nessas questões, irmãos, porque o Senhor, Ele é longânimo. Nós ainda temos tempo, né, de nos arrependermos e vermos a experiência de mais um homem. Nós não vamos falar das aflições especificamente, talvez não dê tempo, o relógio é contra nós, mas nós vamos ver a experiência do apóstolo Pedro, o próprio irmão, que ele escreveu essa carta. Na sua segunda carta, ele destina ao mesmo público, aquelas localidades ali, os peregrinos da dispersão, e ele vai falar que nós recebemos uma fé comum a todos os santos, uma fé preciosa. Judas, ele vai dizer para a gente batalharmos por essa fé que de uma vez por todas nos foi dada. Essa fé ninguém pode tomar de nós. Agora, se nós negligenciarmos, de certa forma, a velha natureza pode apagar o Espírito Santo dentro de nós, e nós passamos a viver inerte, muitas vezes até no meio dos próprios irmãos, muitas vezes até trabalhando, mas independente do Espírito Santo de Deus. E a história de Pedro, queria ler Mateus 19, 27. Jesus, ele tem um homem, acho que é um jovem rico, que ele vai até Jesus e ele queria saber de Jesus o que era necessário fazer para herdar o reino. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, tendo misericórdia dele, reconhecendo que de fato ele era um homem que temia a Deus, que cumpria alguns itens da lei, mas Jesus, ele revela o coração, ele diz: vai lá, vende tudo que tu tem e tu me segue. E ele, naquele momento, ele não teve condição de fazer isso. E aí, de certa forma, Pedro revela o coração dele aqui e diz: então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu:
Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixados, essa parte aqui é a principal, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Tem uma, não sei, esqueci de anotar aqui, vacilei, mas em outro evangelho vai dizer, e com isso aflições. Jesus está querendo mostrar a Pedro aqui que o que é valioso para Deus são as pessoas. O que é valioso para Deus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava sinalizando para Pedro que ele ia trabalhar, que o material de obra dele eram pedras vivas, eram seres humanos, que Pedro em si não reconhecia a sua condição ainda, a sua alma. Ele ainda não tinha se convertido. Ele cria no Senhor. A gente vai ver aqui que ele já tinha recebido a revelação da parte de Deus. Ele cria no Senhor, mas a sua alma ainda era terrível. E o Senhor, ele sinaliza isso, que ele ia receber 100 vezes mais aqui na terra. Podia ter até algum irmão que teria algum bem, que a gente pode de repente desfrutar de um irmão que tem algum bem, né? Irmãos que permite a gente acessar, ter um coração aberto, acessar a sua casa, ter um acesso a entretenimento que o irmão tem, mas no geral são pessoas doentes, que o Senhor disse que ele não veio para os sãos, né? Aquela mulher que foi lembrada aqui pela mãe, ela reconheceu a sua condição terrível. Pedro ainda não reconhecia a sua condição, e o Senhor, ele quis dizer isso, né? Que Pedro era um doente também, como aquelas outras 100 pessoas, e que precisava ser restaurado, que precisava ter sua alma salva, para então poder, além de ser um evangelista, ele recebeu dons. Pedro recebeu dons, ele era evangelista, recebeu o dom também de pastoreio. Ele precisava ser um pastor, e a gente vai ver que ele precisou se converter, ele passou por aflições terríveis. Mas vamos voltar, os irmãos tenham paciência comigo. Pedro também, ele experimenta o quebrantamento. Pedro, ele escreve com propriedade aquela carta, né? A segunda carta, no meu entendimento, é mais interessante, porque ali ele vai mostrar que o resultado das aflições, o resultado de perseverar, de ter sua alma salva, é o reino. E ele vai estimular os irmãos a acrescentar algumas virtudes a essa fé preciosa, e a principal delas, de novo, reiterando que o Senhor quer que todos nós sirvamos a Ele, é servindo que somos sendo salvos. Ele vai dizer que depois da fé nós temos que acrescentar as virtudes. As virtudes são manifestações de um caráter convertido. Isso vai refletir no serviço, né? São as obras. O irmão dele, Tiago, vai escrever que mostra a tua fé sem obra, que pelas minhas obras eu revelarei a minha fé. Então sua fé tem que ter um resultado, irmão, tem que ter uma resposta. Você pode meter a mão em algumas coisas, alguns assuntos que não são seus, mas você está na comunhão, você vai sendo conduzido pelos irmãos mais velhos, você vai se enquadrar nessa obra aí de construção que o Senhor está fazendo, e você vai cooperar também, né? Você vai precisar também trabalhar na alma de muitos irmãos maduros, todo mundo junto. E o Senhor, ele deseja que todos nós possamos tomar essa decisão de servir e prosseguir em conhecê-lo, que foi lembrado aqui que essa é a vida eterna, irmãos. O irmão postou na comunhão dos santos uma chargezinha lá, dizendo que era tão contraditório, era triste, não sei, as pessoas dizerem que não tem tempo para Deus e querer viver a vida eterna, né? Tem até uma certa distorção teológica aí, porque a vida eterna, todos nós somos eternos, né? Mas se você quer viver com Deus e seu coração ainda está nessa terra, você não tem tempo para o que é prioridade. Deus é o centro de sua vida, Jesus. Você ama Jesus, como declarou aqui nos louvores, na palavra aqui nessa manhã. Sua vida vai demonstrar isso, né? Então nós temos que acrescentar, Pedro, ele vai incentivar a acrescentar a fé, a virtude, ao virtude o conhecimento,
Ao conhecimento, acredito que seja o domínio próprio, né? Precisamos ter o domínio próprio. Depois disso, a perseverança ou a longanimidade. Depois, o amor fraternal e o amor maior. O sacerdote na casa de Deus, nessa dispensação, ele precisa amar, irmãos. Servir tanto aquele que serve quanto aquele que não serve. Servir e amar tanto aquele irmão problemático como aquele irmão que é fácil de amar, que tem vários irmãos fáceis de amar. A gente vai ver que as aflições ela vai puxar nosso tapete, vai mostrar que é impossível isso acontecer na nossa carne. Graças a Deus pelas aflições, mas ainda não vamos chegar lá. Vamos continuar vendo Pedro. Vamos lá para... Eita Deus. Mateus 16. Conhecermos um pouquinho do que é a nossa alma pela experiência. Cadê Marcos? Marcos está dizendo que Pedro vai me pegar quando chegar lá em cima, que eu só vivo falando mal de Pedro. É o espelho, irmão. O Senhor tenha misericórdia. Fugiu. Pedro está convertido já, Marcos. Não tem mais espada na mão, não. Mateus 16. Os irmãos conhecem aí, se não conhecem é bom que leia. O Senhor pergunta aos discípulos quem as pessoas achavam que ele era, né? E pergunta aos discípulos, e vocês acham que eu sou quem? E Pedro tem a revelação, o Senhor dá o testemunho que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. E o Senhor fala que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi teu Pai que está no céu. E sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não? Amém, obrigado. E o Senhor ele fala que ele ia transformar Pedro, né? Pedro era Simão. O significado do nome Simão tem vários significados. Um dos que eu achei é aquela taboa. Não sei se os irmãos conhecem aquela taboa no interior que eu conheço, é taboa, que fica aquela planta que fica dentro d'água. Os irmãos conhecem por outro nome, mas geralmente é em rio que dá, né? É taboa. Ela é levada para lá e para cá, ela oscila, né? Não tem firmeza, mas o Senhor disse que ia converter ele, que ele ia ser uma rocha, que o nome dele ia ser Pedro. E disse assim: eu darei a ti as chaves do reino do céu. 19. Peraí, mesmo. Deixa eu riscar aqui. E o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Enfim, quando isso aqui vai avançando, o Senhor ele revela a eles o fim, a proposta dele ter vindo aqui nessa terra, que ele ia passar pela mão dos religiosos, os sacerdotes e os escribas iam sofrer aquelas coisas todas que nós lembramos aqui. E ia ser morto, crucificado, e ao terceiro dia ia ser assunto aos céus. E Pedro entra com sua alma, irmão. Pedro empresta a sua boca a Satanás. A nossa alma é uma com Satanás, meus irmãos. Nós nascemos dessa semente corruptível. Nós temos essa essência dentro de nós. Os irmãos não fiquem assustados, porque o Senhor nos salvou. Amém? Nós somos salvos. E o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Mas existe essa militância. E se você perseverar, a Bíblia diz que é na perseverança que vamos alcançar a salvação das nossas almas. E Pedro, não, Senhor, tu é o rei de Israel. Isso jamais te sucederá. Pode acontecer isso contigo, não. Pedro também preocupado com ele, né? Ele estava com o Senhor. Ele também ia sobrar nessa aí, e o Senhor, ele convicto, o Senhor, ele como homem ali, mais firme no propósito, vivendo por fé também o Senhor, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita a nossa alma, irmãos. É o que nós somos, é a sede da nossa mente, tudo que pensamos. Do que pensamos, geramos sentimentos, emoções. E a partir dessas emoções,
nós temos atitude, nós demonstramos a nossa vontade, e ela precisa ser subjugada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela é contrária à vontade de Deus. Muitas vezes a nossa carne terrível, ela até nos engana. Muitas vezes até nós invertemos a situação, nós não deixamos de cooperar com o Senhor, mas cooperamos com o Senhor nela mesmo, revestido a lei de religiosidade, de justiça própria, fazendo obras que a gente nem sabe se é para a gente fazer, de repente Deus já deixou para outro, mas enfim, nós estamos ali demonstrando uma coisa que nós em realidade espiritual não somos, e as aflições também vão nos livrar disso. Enfim, Pedro está pensando, cogitando nas coisas do homem, não nas coisas do alto, não nas coisas de Deus. E o Senhor fala isso a Pedro. Pedro certamente deve ter tomado aquele choque, ouvir isso da boca do seu Senhor, daquele que até então só amou. Ele não negocia com pecado não, irmãos. Sacerdote, a gente vai ver que sacerdote tem essa postura de ser firme na hora de repreender o mal. Nosso sumo sacerdote. Lucas 22. Não precisa os irmãos abrirem, não. Deixa eu lembrar aqui o que é pra gente. Só um momento. Em Lucas 22, Pedro ainda não convertido. Não era só Pedro que tinha motivação espúria no seu coração, não. Todos os discípulos, eles estavam seguindo Jesus ali, porque eles também cogitavam nas coisas desse mundo. Os irmãos conhecem a história dos filhos dos bonés de Tiago e João, que pedem à mãe para interceder. Por sinal, a tia de Jesus pede para ir lá interceder, para que quando o Senhor assentasse no seu reino, um assentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Os discípulos ficaram com raiva até deles ali, quem conhece a história. E ao chegar na ceia, Jesus, ele revela, naquele momento em que ele está demonstrando seu servo, ele tem aquela atitude de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus revela que um ia trair eles, era Judas. Judas também tinha interesse, Judas era ladrão. Jesus só escolheu só gente boa, né, Wilson? Aqui também só tem gente boa. A começar por mim. Então, aquela turma ali não era fácil não, irmão. Jesus veio para os doentes, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. De novo eu repito. E naquela turma ali surge aquela conversa e tinha um que ia trair Jesus. João estava ali, era mais chegado. Deus conta aquele segredo, fica em segredo a João, e era Judas. E eles começam a disputar quem era maior. Aí o Senhor ele vai falar que nas nações aqueles que governam exercem autoridade sobre os povos, né? Mas que na comunhão, no corpo de Cristo, o maior é o que serve. Ele já tinha dado o exemplo, e basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, né? Nós temos que servir, nós também sofreremos aflições, seremos perseguidos. E Pedro, ele se levanta ali terrível, Pedro. Ele, não, Senhor, tudo aí é fraco, tudo aí, isso sou eu, irmãos, acrescentares aí. Mas Pedro lá vai dizer que ele ia seguir o Senhor se possível fosse até a morte, ser preso, ser morto, porque ele não ia abandonar o Senhor. Pedro, na sua natureza, sem conhecer que ainda cogitava nas coisas do mundo, sem conhecer que sua alma, ali era a alma, que o amor que ele tinha pelo Senhor não era esse amor que ele pensava que tinha. E o Senhor fala, Pedro, Satanás te pediu para te peneirar. Satanás te pediu para te peneirar, Pedro. Mas eu intercedi por ti. O sacerdote já estava ali, irmãos, intercedendo já. Ele está aqui, ele está lá no trono, ele está assentado lá, intercedendo por nós. E nós estamos aqui sustentados pelo seu poder. Fomos salvos pelo seu poder, pelo Evangelho. Estamos sendo sustentados pelo seu poder, pela sua misericórdia. Eu pedi, Pedro, para que tua fé não desfalecesse. E diz que ele iria negar
antes que o galo cantasse, ainda naquela noite, que ele iria negar o Senhor. Pedro certamente não se deu conta disso. E aí lá vai aquela turma, o Senhor disse que o Senhor sai, vai lá para aquele jardim, lá, o Getsêmani. Acontece aquela situação toda, ninguém podia mais apoiar o Senhor. A carne, o espírito pronto, mas a carne todo mundo fraca. E o Senhor padece ali aquela angústia até a sua morte. E de novo chega aqueles soldados ali, enviados pelos religiosos, juntamente com eles. E Jesus, preocupado com os seus discípulos, sempre preocupado com os seus discípulos, eles perguntam: a quem vocês procurais? Ele testifica que estavam procurando ele, né? Graças a Deus não estava procurando nenhum dos discípulos. E ele diz: eu sou, né? Ou sou eu. Ele inverteu. E aconteceu aquela manifestação. Mas Pedro, na sua alma, irmãos, observe o que é a alma. Pedro puxa a espada e vai para matar o soldado Malco. Esses somos nós, sem graça, sem misericórdia, sem entender que somos doentes também. Puxamos a espada muitas vezes e é sem pena, né, Marcelo? Até o cabo. Enfim, Pedro não se conhecia e agora a experiência terrível de Pedro. Pedro vai passar por aquela angústia, porque ele vai lá, juntamente com João, consegue acessar o pretório, a casa do sumo sacerdote. E ele vê o Senhor passando por tudo aquilo que semana passada nós lembramos. Aquele cordeiro que a pomba desceu, em toda a sua caminhada a pomba permaneceu. Quando injuriado, não injuriava. Quando apanhou, não fazia ameaça. Calado, lembramos aqui, calado sofreu, padeceu. E estava lá vendo Pedro, e Pedro vendo aquilo, e vão questionar Pedro, o valentão, aquele que ama Jesus. Misericórdia de nós, irmãos. Tu é um deles. Ele nega 3 vezes, até amaldiçoa. Não sei se nesse evangelho aqui, mas em outro evangelho ele amaldiçoa o Senhor. Não conheço esse. Enfim, Pedro nega o Senhor. Essa tragédia ocorre na vida de Pedro, irmãos. E para Pedro ser restaurado, foi misericórdia e graça do Senhor, porque a Bíblia vai relatar que o Senhor ele aparece 2 vezes. O Senhor aparece 2 vezes. Lembrar também aqui, me pesa sobre isso, muito sobre isso também, lembrar aos irmãos que Tomé não estava naquela reunião, naquela primeira reunião. E os discípulos deram testemunho. Irmãos, Deus levanta tantos irmãos para te dizer que tu tem que perseverar, irmãos. Tu tem que sair da inércia, tu tem que ser dirigente. Tu não crê, irmãos. A tua obra diz que tu não crê. Tu não crê que isso é necessário. Tu acha que tu é são já, que tu já tem a salvação, está selado com o Espírito Santo da promessa. E agora é só esperar. Cuidado, irmãos. Porque Tomé não creu. Ele disse que só creria se visse os sinais, as marcas nas mãos de Jesus. Jesus, pela sua misericórdia, Jesus aparece na segunda reunião e mostra as marcas. E o Senhor fala: ó Tomé, agora tu crês, não duvida agora. Ah não, o Senhor fala, né? Ser crente, né? Tu não queria ver. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Tu tá vendo porque tu tá crendo porque tu viu. A gente precisa ver mais o que, irmãos? Todo domingo aqui no Partir do Pão a gente precisa ver mais o que, irmãos? Para rendermos a nossa alma ao Senhor, nos humilharmos nos pés do Senhor, buscarmos o Senhor, irmos após o Senhor. Foi isso que ele falou a Pedro. Jesus ele falou a Pedro. Aqui ele falou, bem lembrado. Obrigado, Senhor. Jesus ele falou assim: Pedro, quando tu se converter, cuida dos teus irmãos. Pedro tinha um chamado. Pedro achava que já estava pronto, mas quando tu se converter, cuida dos teus irmãos. Eu não sei exatamente onde é que está escrito aqui, mas se os irmãos procurarem, o Senhor ele vai falar isso. Quando tu se converter, cuida dos teus irmãos. E Pedro ele regride. O Senhor aparece 2 vezes. A restauração dele já é na 3ª aparição do Senhor, lá no mar de Tibérias, capítulo, não precisa abrir também não, João 21. O Senhor vai aparecer lá, Pedro, eu lembro daquela parábola da semeadura, do solo, da terra, do tipo de coração. E lá vai dizer que tem um coração que as aflições dessa vida,
E os interesses pelas riquezas desse mundo têm sufocado a semente de muitos irmãos. Tem pedido de frutificar, tem pedido de ser salvo para poder salvar. E isso provavelmente estava acontecendo na vida de Pedro. Pedro retrocede, Pedro não era mais para ser pescador. Pedro vai pescar, leva com ele alguns, leva com ele os irmãos que era para ele já estar cuidando. Mas enfim, ele ia ser restaurado e ele está lá naquela pescaria. O Senhor aparece novamente a Pedro. Eu vou abrir aqui porque também ficou muito para mim. É João 21, se os irmãos quiserem acompanhar. Último capítulo do Evangelho de João. Tem tempo. Vamos ler tudo aqui, irmãos. Esse momento é muito precioso. Esse momento aqui é marcante na vida de Pedro. Eles não pegaram nada naquela noite. Nós estamos estragados para o mundo, irmãos. Você tem que entender que você faz bico nesse mundo, irmãos. Você foi chamado para ser um sacerdócio, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus em Cristo Jesus, para ser trabalhado e trabalhar nesse edifício, nessa casa espiritual. E Pedro vai pescar e não tem êxito. O Senhor, pela sua misericórdia, permite que ele pegue aqueles peixes. Pedro, sem ser convertido, sai esbaforido na frente, ele levou a galera, larga todo mundo num barril lá, traz os peixes de vocês, que agora eu sou do Senhor. E vai lá, chega primeiro. É bom isso, viu, irmãos? Porque eu estava vendo que o Senhor avançou na vida de Pedro justamente por isso, porque ele era aberto. Ele era, como é que eu posso falar? Ensinável, um coração ensinável. Senhor, dá-nos um coração ensinável. Coração ensinável é aquele que se expõe, irmãos. É aquele que é aberto, se revela. Ele se revelava quem ele era. O Senhor pode avançar na vida de Pedro. E Pedro está lá e depois do de jejum aqui vai dizer, versículo 15. Assim, 1,14 diz aí, a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. No 15, assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, filho de homem, viu? Tu é filho de homem, João, tu é pecador. Tu me amas mais do que estes outros? Olha aí a pergunta. Lá ele tinha dito que não ia abandonar o Senhor, que tudo lá era fracote, que tudo lá queria posição, todo mundo buscando um cargo no ministério do reino de Jesus. Tinha dois lá, André e Filipe, que amava a glória humana. A gente ama a glória humana, viu, irmãos? Naquela última Páscoa lá, tinha uma turma diferente. O povo queria matar Jesus, queria matar Lázaro para pagar o testemunho, porque Jesus tinha feito Lázaro ressurgir. Lázaro ressurgiu e muitos fariseus tinham se convertido. E tinha uma turma lá da Grécia, tinha os gregos lá, o povo intelectual, o povo do saber, a civilização, o povo evoluído. E queria ter com Jesus. E foi o momento desses dois, acho que Filipe vai André, foi o momento deles dois se promoverem. Talvez aí tivesse atrás das relações públicas. Já tinha tesouraria, que era Judas, olha aí que beleza. Pedro, Ministério da Segurança. Esses dois aí iam querer ser relações públicas. Aí foi atrás de Jesus, e Jesus, esse é o momento do Filho do Homem ser glorificado. Aí o Senhor revela: se o grão de trigo não cair na terra, se o grão de trigo caindo na terra e não morrendo, fica ele só, mas se morrer vai dar muitos frutos. Essa é a maneira, irmão, de recebermos glória, é manifestarmos esse testemunho. Deus, para receber o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, Ele teve que fazer esse caminho. Ele teve que vencer pelo poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E quem somos nós? Onde está a nossa humildade? Onde está a nossa pureza? Onde está a nossa mansidão? Em nós mesmos não existe. E nós não desistimos de nós mesmos. Pedro não estava desistindo dele mesmo. E está lá Pedro para ser restaurado. O Senhor pergunta: tu me amas?
E esse amor aqui, o significado desse amor, irmãos, é interessante os irmãos pesquisarem depois. O Senhor, ele fala que é o amor agapau, é o amor incondicional, um amor que nada espera, um amar por amar. E Pedro, ele tá melhorzinho, Pedro. Ele vai dizer assim: tu sabes que te amo. Ele responde outro amor que é filéu. Eu tenho uma consideração por ti, Senhor. Eu vacilei contigo lá, eu acho que eu não te amo tanto assim como eu achava que te amava, não. E o Senhor pergunta a segunda vez, mesmo significado de amor, agapau. E Pedro responde a mesma coisa. Aí o Senhor desce para Pedro. Aí fala assim: agora, na terceira vez, eu disse que ia ler, me perdoe, irmãos. Na terceira vez ele pergunta amor filéu a Pedro: tu me ama nesse nível de amor? Acho que aquilo dá um estalo 3 vezes. E Pedro: Senhor, tu sabe de todas as coisas, nem isso eu posso dizer que te amo. E Pedro aqui é restaurado. E todas as vezes que o Senhor fez essa pergunta, o Senhor lembrou a Pedro: apacenta, cuida, apacenta os teus irmãos, os meus filhos. É para isso que eu te chamei, é para isso que nós fomos chamados, irmãos, sermos restaurados e pela graça do Senhor restaurar vidas. E é interessante aqui que Pedro ainda não... É até o fim essa obra, irmãos. Até o fim de nossas vidas, essa alma terrível vai estar competindo com a nossa vida espiritual. E o Senhor vai dizer assim a Pedro, versículo 18. Jesus, ele na sua misericórdia vai revelar a condição de Pedro, que Pedro ia viver dali para frente, que ele ia ter dias, que ele ia morrer velho, que ele ia ser morto pela condição como iam pegar ele pelas mãos. É bom saber isso, né? Se a gente soubesse quanto tempo tem, né? Talvez a gente fosse mais dirigente, ninguém sabe se é amanhã. E aí, Jaque, o que é que tu tem preparado aí para apresentar? Deus tenha misericórdia, meu irmão. Pelo amor de Deus, misericórdia. Falei besteira aqui, o Senhor nos cubra com o seu sangue. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Olha, o valentão. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Oh, glória! E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: olha, irmãos, segue-me. Tu está restaurado, tu entendeu, mas tu tem que me seguir. Tu tem que ir após mim, né? O Senhor tinha revelado as chaves do reino dos céus. Muitos irmãos entendem dessa forma, eu também entendo assim, que a chave do reino do céu é: se quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele falou lá depois no 16, nós não lemos naquele momento lá: se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a chave, irmãos. Essa vida terrível da nossa alma, ela tem que perecer, ela tem que morrer. E nós precisamos seguir ao Senhor. E aqui vai Pedro. Assim que Pedro viu... 20. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. 21. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem aí? Senhor, eu quero te seguir, mas tem um bocado de irmão aí que não faz nada. Cadê Jaime? A gente vende os irmãos, né, Jaime? A gente ainda vende os irmãos. É para servir a todos, irmãos. O que serve e o que não serve. Na restauração do sacerdócio a gente vai ver que Deus, ele vai fazer essa obra, porque ele vai fazer a separação. Malaquias vai dizer que tem um memorial lá, e ele vai fazer distinção de quem serve e de quem não serve. Mas não é servir como Pedro na alma, não é servir como nós muitas vezes na nossa carne terrível, não. E Pedro se preocupa: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o Senhor foi, né? Que te importa? Entretanto, quanto a ti, que está sentado aí, irmão, o Senhor diz o quê? Segue-me. Segue-me.
E aqui mais ou menos começa a história de Pedro, e Pedro, ele restaurado, ele segue o Senhor, e a gente vai lá para Atos, a gente vê aquela história ali, eles liderando aquela igreja ali, pregando o evangelho com poder, com autoridade, vida se convertendo, lançando rede, pegando peixe até umas horas sem a rede se romper. E Pedro continua sendo afligido, viu, irmãos? A prova, vai passando pela prova e dando glória a Deus que vem mais. Senhor, tenha misericórdia. Pedro tinha tudo que a gente tem. Pedro tinha esposa, Pedro tinha sogra, Pedro tinha a sorte de ter a sogra dele ainda viva. Pedro tinha os irmãos, Pedro tinha as autoridades. Tudo isso a gente vai ver na primeira carta de Pedro. Pedro tinha as autoridades que ele tinha que submeter. Autoridades essas que estava sendo uma com a religião do momento ali. Ele foi preso, apanhou, foi afligido, várias provações. Mas lá na frente, Paulo pega ele sem misericórdia, lança o rebengue no menino, o menino toma uma atitude ali que não era compatível com a idade dele, os irmãos conhecem a história. Ali Pedro já estava quebrantado, que Pedro não puxou espada para Paulo, Pedro ficou quietinho, recebeu a admoestação dele, prosseguiu em conhecer o Senhor. E é isso, irmãos. Existe variedade de almas aí, condições diferentes de almas aí que precisam ser tratadas. Pelo tempo aqui, eu vou verificar se dá para a gente avançar um pouco mais. Aí vamos lá para a carta dele, né? Pedro agora ele estava apacentando, ele estava cumprindo, estava alimentando, estava cuidando. Os irmãos já estão abertos aí, não sei. Ver se eu consigo, olha, a mente já. 1 Pedro. Eu vou ler porque não vai dar tempo entrar no assunto da maneira como eu penso que o Senhor queira conduzir. E tem um tempo ali, vai dar para a gente ler todo esse início dessa carta. E à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai dando uma parada. E aqui está o público, o endereçado dessa carta, né? Aí Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia. Esses irmãos sabiam o que era padecer, viu, irmãos? Essa igreja aqui já tinha avançado, já tinha ido para Samaria, os confins da terra, por causa da perseguição lá que começa com Estevão. E aqui já tinha gentios no meio dessa igreja. E mesmo distante do centro religioso, aqueles irmãos também estavam sofrendo perseguições. A gente vai ver mais na frente. E aqui vai dizer que eles e nós fomos escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito. Ou seja, a nossa santificação é uma pessoa. Nossa santificação é Cristo, pelo seu Espírito. O que Ele já viu na eternidade pronto, Ele está aplicando agora em nós. Para quê? Para a obediência. Nossa fé gera obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós vamos vencer por causa do sangue, né? Não tem outra forma de nós pecadores vencermos se não for pelo sangue. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, como eu falei aqui, nós nascemos do alto, nós nascemos de novo, somos um com o Senhor, porque o Espírito do Senhor habita em nós. Nada nem ninguém, lembramos aqui, louvamos, pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amor que foi derramado sem medida pelo Espírito Santo, que está habitando em nós. Mas tem uma esperança. Fomos regenerados para quê? Já está tudo certo? Já podemos ir para o céu? Já podemos comparecer na presença do Senhor? Ainda não, porque temos uma alma que precisa ser trabalhada. Aí vai dizer, né? Dessa viva esperança para uma herança. Nossa esperança é essa herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada onde? Nos céus. Que sois
para vós, essa herança está reservada para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Ou seja, eu já sou salvo e tem uma revelação a ser revelada. Que revelação é essa? Mais na frente aqui a gente vai entender. Portanto, nessa verdade, ou seja, nessa esperança a respeito dessa salvação que vai se manifestar, se alegrai. Olha o que ele diz: mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Em outras traduções vai dizer, mesmo que alguns tenham que passar por certas provações. Assim acontecerá para quê, irmãos? Para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Pedro foi testado, Pedro foi afligido, Pedro foi provado, mas ele foi aprovado. Assim também seremos nós, amém, irmão? Temos essa esperança? Vamos nos agarrar a essa esperança? E ele está dizendo aqui, ó, que essa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece, ainda que refinado pelo fogo. O Pai, o fogo também está refinando a nossa fé, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 9. Porquanto estais realizando o alvo da fé, o fim da nossa fé. Por que nossa fé, como a dele e a de todos os irmãos, tem que ser provada? Porque tem um fim. E qual é a salvação que a gente viu aqui? Que temos a esperança. Qual é o fim da nossa fé? Os irmãos podem ler aí? A salvação da nossa alma. Esse é o fim da nossa fé. Amém, irmãos? Penso que seria interessante parar por aqui. Se for da vontade do Senhor, a gente vai meditar um pouco a respeito dessas aflições aqui dessa carta, e que é comum a todas. A gente vai ver que não é nada estranho a nós, que o Senhor está trabalhando, Ele é o edificador, Ele está fazendo a sua obra, Ele há de completar a sua obra até o fim, e que o Senhor nos ajude, como os irmãos dizem, que acho que é a Madame Guian que fala, né? Guian, não vou nem falar. Enfim, que nós temos que pedir essa graça a Deus de ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, porque o Senhor, Ele entregava tudo àquele que é justo. Ele não entregava aquele que fazia mal a Ele, ao Senhor. Às vezes nós dizemos, eu te entrego na mão do Deus vivo, irmão, tu está aprontando isso comigo. É assim que a gente faz às vezes, né? Aquelas orações disfarçadas, o Senhor quebranta aquele irmão, trabalha na vida dele. Na nossa não, né? Mas o Senhor não, Ele dizia, entregava tudo a respeito do que estava acontecendo, porque Ele sabia que é Deus que governava, o Pai que governava a vida dele. Ele sabia porque Ele tinha que passar por aquilo, Ele tinha que cumprir a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para cumprir em nossa vida, que é Cristo e esse crucificado. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã pelas tuas infinitas misericórdias. Podemos reconhecer que sem ti nada podemos fazer, que ainda que o Senhor nos chame para desenvolver essa tão grande salvação, o Senhor, por outro lado, revelou que é teu o querer e o efetuar. Por isso, Senhor, avance em nossas vidas, revela o amor do teu Filho, para que por meio desse amor nós venhamos pagar o preço a cada dia de negarmos a nós mesmos e irmos após o Senhor. Te louvamos por esse tempo, que o Senhor nos guarde debaixo do seu sangue e nos livre de toda represália e toda retaliação do maligno. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria só pedir uma coisa aos irmãos, aproveitar que eu ainda estou aqui, que os irmãos possam estar orando por esse tempo dessa palavra e orando também pela minha casa, viu? Por favor, irmãos, o Senhor nos ajude.